A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título O Livro de Esté. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2024 e agora na lição número 6 a gente vai mudar um pouco o foco em relação às lições anteriores, porque a gente vai mudar o livro que estamos estudando. Estávamos estudando o livro de Ruth e agora nós vamos estudar o livro de Esté. E é uma mudança significativa, porque alguém pode pensar que os livros são parecidos, são duas mulheres, Ruth, Esté, e é uma mudança significativa você sair do livro de Ruth e ir para o livro de Esté, porque alguém pode achar que pelo fato de levar o nome de uma mulher, no caso Ruth, o primeiro que a gente estudou, e Esté, esse outro, são livros parecidos, mas não, são contextos bem diferentes. O livro de Ruth se passa lá em Israel, bem no início mesmo da nação, ainda era o período dos juízes, não havia estabelecido ainda a monarquia em Israel, e o livro de Esté já se passa em um outro contexto totalmente diferente, se passa no exílio, enfim, já é fora de Israel. Esté é uma judia, mas ela não nasceu em Israel, ela nasceu no exílio. O contexto é totalmente diferente, ou seja, são dois livros bem diferentes. E essa aula número 6 é uma aula muito importante para quem quer entender o livro de Esté e para quem vai ministrar as próximas lições. Então, se você vai ministrar a lição 7, 8, enfim, as lições que vêm pela frente, é muito importante você assistir essa aula aqui, porque eu vou apresentar as datas, vou falar do contexto histórico, vou falar de muita coisa aqui que vai te ajudar a entender melhor esse livro. Se você está perdido um pouco aí na época em que se passa a história de Esté, enfim, o que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo em Israel, em Jerusalém, enfim, por que Esté está no exílio, por que ela foi escolhida como rainha. Se você quer entender, assista essa aula até o final. Essa aula aqui é uma aula que vai te explicar detalhes sobre o contexto deste livro. Se você já estudou a lição, sabe que a lição cita algumas datas e aqui eu coloquei alguns diagramas que vai ajudar você a entender melhor. O slide tem alguns diagramas que mostram a questão das datas e que situa a história dentro de um contexto bem claro e objetivo, para que você possa compreender essa história maravilhosa, tirar lições preciosas para a sua vida e fazer aplicações práticas. Então, assim, se você realmente quer aprender esse livro, assista essa aula e as próximas aulas que a gente vai falar sobre este livro maravilhoso. Só lembrando que aqui eu vou usar o slide em PowerPoint, o nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você vai ministrar uma aula de excelência se usar o nosso slide. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa os slides de adultos, de jovens, vários bônus como slide de escatologia, discipulado, também sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD. Desde 2016, nós fazemos os slides e gravamos um vídeo toda semana. Deus tem abençoado e nós sim conseguimos produzir esse material toda semana há 8 anos. Já fizemos mais de 750 slides e nós disponibilizamos esses slides para você baixar gratuitamente. Os slides antigos estão disponíveis gratuitamente, o link na descrição do vídeo. Você também pode falar conosco via WhatsApp. Aqui tem o nosso site ebdenfoco.com e o nosso WhatsApp, que você também pode enviar uma mensagem para tirar qualquer dúvida sobre a lição ou sobre o acesso ao material. Na descrição do vídeo, sempre eu deixo link para material extra, link para slides antigos, link para o site, para o nosso WhatsApp. Então, dê uma lida na descrição do vídeo que você vai conseguir acessar o nosso site e falar conosco. Vamos para o textuário da lição que diz assim: porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Bem, aqui a gente tem a passagem de Esté, capítulo 4, versículo 14, uma passagem chave, é um versículo chave para entender todo esse livro. Sabemos que o propósito principal desse livro é contar sobre esse livramento, esse grande livramento que os judeus tiveram ali no exílio. E quando esse livro foi escrito, com certeza ele motivou outros judeus que estavam no exílio e que também estavam dependendo de Deus. Então, o livro como um todo e esse versículo aqui mostra que Deus está cuidando do seu povo
em qualquer lugar. Verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então Deus tem os seus propósitos e ele vai ali cumprir esses propósitos porque ele é perfeito, Deus é soberano, ele controla todas as coisas. Vamos avançar aqui para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Esté, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. É uma leitura introdutória que a gente vai avançar aqui, porque durante a aula a gente vai citar vários versículos dentro dessa passagem citada e também outras passagens dentro do livro de Esté. Introdução, vamos lá. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esté. Então, aqui a gente vai ter essa mudança, do livro de Ruth para o livro de Esté. Então, como eu falei no início da aula, é uma mudança significativa. São dois contextos totalmente diferentes. Não é só porque leva o nome de uma mulher que os livros serão iguais. Não, Ruth é uma mulher, Esté é uma mulher, então são livros muito parecidos. Nada a ver isso aí. São livros bem diferentes, em contextos diferentes, e você precisa entender o contexto do livro de Esté. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. A gente vê o nome de Deus aparecendo o tempo todo no livro de Ruth. Esté, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Então, a ausência do nome de Deus no livro de Esté já levantou muitas dúvidas se esse livro é inspirado. Alguns teólogos antigos aí não aceitavam muito o livro de Esté. Um deles foi Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia que o livro de Esté não deveria estar na Bíblia. E é claro que ele estava errado. Ele fez uma análise totalmente errada de acordo com o contexto que ele estava vivendo, Na época que Martinho Lutero viveu, existia um certo antissemitismo. O pessoal não gostava muito dos judeus e, na verdade, assim, tem um antissemitismo, tem um antijudaísmo. Eu acho que era mais um antijudaísmo, porque na Europa como um todo, tanto para protestantes como para católicos, existia um certo preconceito com os judeus, porque eles diziam que os judeus matou Jesus. Então, meio que eles são inimigos. Deus não tem plano para Israel, Deus não tem plano para os judeus. Esse era o pensamento predominante na época de Lutero, e por esse motivo ele não gostava muito do livro de Esté, porque é um livro que mostra Deus cuidando dos judeus. Então, é mais ou menos isso, tá? De forma resumida, a gente não vai também aqui crucificar Lutero por causa disso, O contexto dele era um contexto totalmente diferente. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Então, assim, o nome de Deus não aparece, mas Deus está presente, Deus está agindo, Deus é soberano, ele age o tempo todo e a presença de Deus paira no livro. Isso aí a gente não pode negar. Esté não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência divina. Então, o livro como um todo está mostrando ali, apresentando a providência divina. E antes que alguém questione aí por que o nome de Deus não está presente no livro, tem algumas explicações. A mais aceita é que o escritor do livro era alguém lá da Pérsia. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas eu já vou adiantar aqui. Então, o escritor, alguém da Pérsia, que tinha um conhecimento daquele contexto todo, e o livro foi escrito para ser lido não somente pelos judeus, mas também pelos persas, e aí por esse motivo ele optou por ser neutro nessa questão da religião. Ele não cita o nome dos deuses persas e nem cita o nome do Deus de Israel. Então essa é uma explicação aceita, talvez não seja a melhor explicação, mas ela é bastante aceita no meio dos estudiosos. Tem também uma questão teológica, o povo estava longe de Deus, então o nome de Deus não aparecer apresenta também essa questão, do povo realmente não estar muito ligado com Deus. Mas vamos lá. Tópico 1. A organização do livro. 1.1. A categorização de Esté. Da mesma forma que Ruth, Esté pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Então, nós falamos sobre isso na segunda aula que nós estudamos sobre o livro de Ruth. Então, lá nós apresentamos que Ruth faz parte dos escritos. A divisão da Bíblia hebraica no Antigo Testamento era essa aqui, 3 divisões, a lei, os profetas e os escritos. No caso, Esté está dentro do contexto aqui dos escritos. E nesta seção, também, ao lado de Ruth, integra os Megiló, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Então, os Megiló, no caso, são 5 livros, que é Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Então, esses livros eles são lidos nas festas, anualmente, nas festas judaicas.
A categorização de Ruth e Esté também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esté compõe o conjunto da revelação divina escrita completa e perfeita. Então, observe que nós sim consideramos o livro de Esté um livro inspirado pelo Espírito Santo, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o livro de Esté entra aqui nessa categoria de livro canônico, livro inspirado pelo Espírito Santo, que é proveitosa, ou seja, uma escritura proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A gente consegue aprender tudo isso no livro de Esté. Na nossa Bíblia, está dentro da categoria de livros históricos, ali que conta um pouco da história de Israel. Observe que começa com Josué, que é a conquista da Terra Prometida, aí passa por Juízes, Ruth, Samuel, aí Reis. No caso, Samuel já conta ali a transição do período dos Juízes para o período dos Reis. A gente tem Reis, que conta a história dos reis de Israel, de Judá. Crônicas, que é meio que uma repetição de Reis, que foi escrito depois do exílio. E aí nós temos Esdras, Neemias e Esté, que se passa depois do exílio. São livros escritos pós-exílio, assim como Crônicas, né? Crônicas foi escrito depois do exílio, porém, Crônicas conta a história antes do exílio, do período de Reis. Meio que repete o que está ali em Reis, mas na visão de alguém que viveu após o exílio. Já Esdras conta a história do retorno do povo para Jerusalém, no caso, o povo que está no exílio está voltando para a Terra Prometida, e Neemias também conta uma parte desse retorno, enfatizando a construção dos muros, e Esté se passa no exílio. Então, aqui é um contexto histórico também, mas está dentro do exílio. Vamos lá, tópico 1.2, características literárias. O livro de Esté tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se o seguinte: sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Esté, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Observe que o texto é bem claro, o escritor deixou bem claro o tamanho do Império Persa. Isso aqui é muito gigante. A gente vai mostrar o mapa mais na frente, mas assim, pega desde a Índia e vai até o Egito ali, ele conquista o Egito e até a região da Etiópia, que fica abaixo do Egito, na África. Então foi um império muito grandioso, 127 províncias. E Judá fazia parte de uma das províncias do Império Persa, porque eles foram conquistados pela Babilônia. A gente vai falar dessa história daqui a pouco, mas assim, a Babilônia conquistou a região de Judá, depois a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa. Na verdade, o pessoal fala que é Império Medo-Persa, porque tinha o Império Medo, tinha o Império Persa e o Império Babilônico. O Império Medo e Persa se juntaram e eles conquistaram a Babilônia. O rei Assuero também é conhecido por Xerxes I. Então, assim, há uma dúvida sobre quem de fato foi Assuero, porém, a explicação mais aceita é que ele é o mesmo rei Xerxes. O contexto histórico mostra isso, e o fato dele ser chamado de Assuero, acredita-se que é meio que o nome que ele era conhecido pelos judeus. A explicação é mais ou menos isso, tá? Ele era conhecido entre os judeus como Assuero. O autor de Esté é desconhecido. Então, assim, realmente a gente não sabe quem escreveu esse livro. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Então, assim, alguns vão dizer que foi um autor judeu que vivia na Pérsia, que talvez nasceu lá na Pérsia, nasceu lá no exílio, né? E ele conhecia a história e resolveu escrever essa história. Bem, pode ser também que o autor seja persa, não sabemos, pode ser um persa que resolveu escrever a história e escreveu essa história para ser lido pelos judeus e também pelo povo persa, não sabemos também. Sabemos, assim, que ele conhecia muito essa cidade, a cidade de Suzã. Suzã era uma das capitais do império, tinha 3 capitais, que era Suzã,
Babilônia, e uma outra que ficava mais na Índia, eu esqueci agora o nome da cidade. Então o Império tinha essas 3 cidades que eram muito importantes, além de outras cidades espalhadas pelo Império que também eles comandavam e tinham ali como um centro, né? Então Suzã era uma cidade imponente, grande, protegida, assim como a Babilônia e outras cidades do Império. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Aqui eu quero pedir a sua atenção, porque assim, o ano antes de Cristo vai diminuindo. Então começa o ano 500, 480, 450, 400, 350, 200, 100, 50, até chegar no ano 0. Então vai diminuindo, tá bom? Fique bem claro isso aí. O ano 486 a.C. foi o ano que iniciou o reinado de Assuero e foi até o ano 465 a.C. Ele reinou aí aproximadamente 20 anos, 21 anos. Então esse foi o período do reinado de Assuero. O contexto do livro de Esté se passa em 10 anos, que foi de 483 a 473. Então, observe aqui na figura, quem está assistindo aí pelo vídeo vai conseguir ver melhor. Quem está no áudio vai perder isso, mas no vídeo tem aí essa faixinha de cima, amarela, que fala do reinado de Assuero, e embaixo os acontecimentos do livro, no caso do livro de Esté, que está em verde embaixo. Então, esse acontecimento está dentro de um período do reinado de Assuero. Então, assim, a gente não sabe exatamente como foi antes nem como foi depois, no entanto, a gente tem o registro desses 10 anos. Sabemos, assim, que Esté se casa com Assuero depois da rainha Vasti desobedecer, não aparecer na festa. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. E ela se casa nesse período, então, assim, se passa ali alguns anos, né? Que aí é do reinado dele, que ela se casa com ele. E depois dos acontecimentos do livro, ela continua vivendo com ele. Não sabemos o que aconteceu com Esté. A gente sabe que Assuero morre no ano 465 a.C., não sabemos se ela teve filho com ele, não sabemos se ela morreu antes dele terminar o reinado ou depois, é bem provável que seja depois. Então a gente não tem nada relatando sobre Esté após esses acontecimentos. Que isso fique bem claro para a gente evitar também especulações. O livro foi escrito 5 anos após a morte de Assuero. Isso aqui também é uma suposição. Acredita-se que foi nesse contexto. Então, foi bem próximo dos acontecimentos. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, no ano 330 a.C., ou seja, cerca de 130 anos após a morte de Assuero, o Império Persa caiu diante dos gregos. Então, Alexandre o Grande vai lá e conquista a Pérsia. Vale ressaltar que Assuero tentou conquistar a Grécia. Teve essa tentativa, eles chegaram a invadir Atenas, né, a cidade muito importante e tudo mais. E quando Alexandre conquistou a Pérsia, uma coisa que ele fez foi queimar uma das capitais, a capital que ficava mais ali próximo da Índia. Então, essa capital foi queimada por Alexandre o Grande como uma vingança pelo que Assuero fez no passado. Mas o fato aqui é que o livro não contém nenhuma referência aos gregos, nenhuma palavra grega. Então, realmente, o livro foi escrito ali próximo da morte de Assuero. Vamos para o tópico 2, o contexto histórico. 2.1. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esté, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Então aqui a gente vai voltar um pouco na história e vai mostrar como que se deu o fim desse período de reis lá em Israel. Em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sob os assírios. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, transportou a Israel para a Síria e fez-los habitar em Hala e em Abó, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Aqui nós estamos falando da queda do Reino do Norte. Sabemos que Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte a gente chama de Israel,
que a capital era Samaria. Reino do Sul é chamado de Judá e a capital é Jerusalém. Então, assim, no ano 722, a Assíria levou o Reino do Norte. Eles foram levados para o cativeiro e não voltaram. Então, observe que de fato foi um cativeiro, porque realmente esse povo desapareceu. As tribos do norte foram levadas e desapareceram. Ninguém tem notícia delas. Já o Reino do Sul permaneceu por mais alguns anos. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, no ano 605, 597 e 586 a.C. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 25, versículo 11, que fala do período que vai durar o exílio. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui, se você está vendo aqui pela imagem, o povo está sendo levado para o exílio e tem ali no mapinha em cima a distância de Judá até a Babilônia. Eram mais de 1.600 quilômetros, é uma viagem longa. E eles foram levados para o exílio, que aqui a gente não vai chamar de cativeiro, a gente vai chamar de exílio. Porque foi meio que um castigo que Nabucodonosor estava aplicando a Judá. Estava muito rebelde, não estava obedecendo, porque nesse período aqui, Judá já tinha sido dominada pela Babilônia. A Babilônia chegou ali e falou, não, a gente vai dominar aqui, ponto final. Os reis de Israel não obedeceram a esse domínio e, como castigo, eles foram levados para o exílio, foram levados para a Babilônia. 605 foi Daniel e seus amigos, 597 foi na época de Ezequiel. Ezequiel foi levado em 597 e mais um grupo de cerca de 10 mil pessoas. Nesse ano de 597 foi quando Nabucodonosor levou os artesãos, enfim, o pessoal mais estudado ali que tinha uma profissão. E o povo sofreu muito com isso. E no ano 586 foi a queda de Jerusalém. Foi quando eles destruíram tudo, destruíram a cidade e levou mais um restante do povo para habitar na Babilônia. Só que assim, lá na Babilônia eles não foram escravizados. Lá eles ficaram vivendo normal, uma vida normal. Então por isso que a gente não fala cativeiro, a gente fala exílio. Então eles foram levados para viver ali em várias cidades, tá? Foram espalhados por várias cidades do Império. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Então, assim como o Reino do Norte também foi levado para o cativeiro por causa da idolatria, o Reino do Sul também foi isso. Então, eles queriam viver na idolatria e Deus resolveu castigar o seu povo. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Então, assim, a gente não vai entrar muito em detalhes aqui na questão da idolatria, mas a lição de jovens, lição número 6 de jovens, está falando sobre esse tema também. Está falando sobre idolatria lá, se você quiser se aprofundar. E no EBD em Foco também a gente tem muito material aí que fala da idolatria que tinha ali em Israel e em Judá. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a ele. Vamos ler a passagem aqui do Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, assim, quem ama o mundo está praticando idolatria, está colocando qualquer outra coisa acima de Deus na sua vida. Então, no passado, a idolatria era uma imagem e tudo mais. Hoje também é, né? Às vezes a gente critica os católicos porque são idólatras, mas nós também, às vezes, praticamos algum tipo de idolatria. A gente sabe que no meio evangélico também tem muita idolatria. A gente pode falar da idolatria política, idolatria religiosa, tem também. Tem vários tipos de idolatrias e a gente precisa ter muito cuidado. Não é o foco dessa aula, você pode dar um pulinho na aula de jovens para ver mais sobre esse tema. Tópico 2.2, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Então observe assim, que a Babilônia levou o povo de Judá para o exílio. Beleza, tudo bem. No entanto, eles estavam ali realizando um ato, segundo a vontade de Deus, mas também era um ato pecaminoso. Então Deus permitiu que eles fizessem aquilo, mas a Babilônia era uma nação ímpia que praticava vários tipos de iniquidades e que Deus julgou eles também. Então vamos ler Jeremias 25:12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade
e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Então, observe que Deus trata também com a Babilônia e faz com que a Babilônia deixe de existir, que ela seja destruída. Isso vai acontecer futuramente. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Então, o profeta Naum fala também da Assíria, né, do castigo de Deus sobre a Assíria. Então, assim, todos esses grandes impérios, eles caíram, eles foram destruídos. A Assíria caiu para a Babilônia. A Babilônia caiu diante do Império Persa. O Império Persa caiu diante do Império Grego. O Império Grego caiu diante do Império Romano. Depois o Império Romano caiu diante do Império Bizantino e assim vai. Entende? E todos esses impérios, eles foram passageiros. Eles não conseguiram se manter. O desejo deles era se manter por toda a eternidade. Mas Deus vai lá e castiga. Deus não tem o culpado por inocente. Então o culpado sempre vai ter que sofrer as consequências dos seus atos. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Agora vamos para o mapa. Vamos lá, isso aqui é muito importante. Esse mapa está mostrando aqui o Império Persa de amarelo, lá embaixo. Tá? Tem a Lídia lá em cima, que é o Império Grego, tá? Mas está aqui o Império Persa embaixo, amarelinho. Tem o Império Medo, que está de verde, e o Império Babilônico, que está aí desse amarelo mais escuro, né? Então, tipo um tom aí mais laranja, enfim. Esses eram os grandes impérios da época. E aí, foi assim, o Império Persa, no caso, se juntou com o Império Medo, através de Ciro. Parece que Ciro era casado com uma mulher lá do Império da Média, e aí depois ele meio que deu um golpe lá e juntou os dois impérios, tá? Então conquistou a Média. De certa forma, a Pérsia e a Média se juntaram, então ficou o Império Medo-Persa. Às vezes a gente fala somente Império Persa, mas o correto seria Medo-Persa. Depois, o Império Medo-Persa, no caso Ciro, foi lá e conquistou a Babilônia. E assim, segundo os historiadores, o que Ciro fez foi meio que uma libertação, porque os habitantes ali do Império Babilônico não estavam muito satisfeitos com o rei da época, que era o Nabonido. Ele governava junto com seu filho Belsazar. Então, assim, questões religiosas, eles não estavam muito satisfeitos. Quando a Pérsia conquistou a Babilônia, eles entraram na Babilônia, na grande cidade da Babilônia, que era uma cidade imponente, como conquistadores. Assim, foram recebidos de braços abertos pelo povo. E foi assim que aconteceu. Foi uma conquista bem tranquila, pode-se dizer. Então, eles conquistaram, caso Ciro conquistou essa região, né, e agora se tornou o maior império de todos os tempos. Então, juntou aí esses três grandes impérios. Depois eles foram conquistando para o lado do Egito. Tá? Eles passaram para o lado do Egito e foram até a região da Etiópia. Então, logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Então, Esdras vai contar essa história do retorno. Agora a gente tem um mapa aí mais completo. Olha só, o mapa agora do Império Persa, né, engloba também ali o Egito. Passa por Jerusalém, vai para o lado do Egito, norte do Egito, pega uma parte ali da Grécia, enfim. Então a gente tem aqui, né, esse grande império. E Ciro, ele tem uma política diferente dos imperadores antigos. Qual era a política de Ciro? O povo que quer voltar tem liberdade para voltar. Então, assim, ele emite um decreto permitindo o povo judeu voltar para Jerusalém. É bem provável que ele tenha feito isso com outros povos também, não sabemos. Porque, assim, a Babilônia levou muita gente de várias outras cidades, enfim, não foi somente de Jerusalém, tá? E, no caso, Ciro permite esse retorno. É por isso que na profecia de Isaías, Ciro é chamado de pastor, ou seja, ele foi usado por Deus para permitir que o povo retorne. A gente vai falar um pouco mais sobre o retorno no próximo subtópico, mas, assim, adiantando algumas coisas aqui, primeira coisa a gente tem que falar de retorno entre aspas, porque não foi bem um retorno, porque o povo que foi para Jerusalém foi um povo que nasceu lá no exílio, nasceu na Babilônia. Porque o povo que foi levado depois de 70 anos, eles já tinham morrido. Por exemplo, quem foi levado com 5 anos de idade, depois de 70 anos, já tem 75 anos de idade. Será que essa pessoa vai conseguir voltar? Vai conseguir fazer essa viagem de volta? É bem provável que não. Então, assim, o povo que voltou foi o povo que nasceu lá. Então, não foi bem um retorno, né? Foi um retorno no sentido de que a nação está
voltando, né, o povo da nação, porque os judeus eles preservaram a religião, a cultura, a língua nem tanto, porque depois que eles foram para o exílio, eles deixaram de falar hebraico e começaram a falar aramaico. O aramaico era a língua que dominava na época, então era a língua comercial, a língua dos negócios, e os judeus aprenderam aramaico. Por isso que na época de Jesus, eles liam as escrituras em hebraico lá na sinagoga, mas a explicação era em aramaico. Então, assim, isso foi algo que aconteceu devido ao exílio. Então, assim, o povo que foi para Jerusalém com o decreto de Ciro foi um povo que nasceu lá no exílio. Esse povo voltou por vários motivos. Alguns eram bem nacionalistas e tinham o desejo de ver a nação reerguida. Então a gente precisa voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, construir os muros, que foi o que aconteceu com Esdras, Zorobabel, Neemias. Ou seja, eles incentivaram o povo a construir a nação novamente. E muita gente tinha esse sentimento nacionalista e queria ir para Jerusalém. Outros estavam indo em busca de melhor qualidade de vida, porque não estavam passando muito bem ali no exílio e tinham expectativa de viver melhor lá em Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Então a história de Daniel é bem interessante, porque ela também se passa no contexto do exílio. Daniel foi levado jovem para a Babilônia, nós conhecemos a história, ele vive muitos anos lá e ele sempre ora para que Deus leve de volta o seu povo. Então Daniel clama a Deus e ora e jejua pedindo para que a nação seja restaurada. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Então, observe assim, que nós temos que confiar na soberania de Deus. Deus é soberano, ele controla todas as coisas e, assim, ele vai cumprir os seus propósitos. Daniel não viu a nação sendo reestruturada, ele não viu, é bem provável que ele tenha morrido. Enfim, eu não pesquisei a data que Daniel morre, mas eu acredito que Daniel não chegou a ver a nação ser restaurada. Porém, nós sabemos que ele orou, clamou, pediu e acreditou. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa passagem de Crônicas deixa bem claro que foi isso que fez com que a nação fosse restaurada. O povo clamou, se humilhou, se arrependeu e a idolatria, que era um problema sério em Israel, foi totalmente eliminado. Depois que a nação foi reestruturada, a idolatria não foi mais um problema aí em Israel, né? Foi realmente eliminado do meio do povo. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Então, nós temos que ter essa expectativa de sempre contribuir para a salvação de todas as pessoas, independente de quem seja. Vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. Admoesto-te, pois, que, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, Pedro e, enfim, a Bíblia como um todo, dizendo que nós temos que orar pelos governantes, que nós temos que respeitar as autoridades, a gente tem que olhar o contexto que eles viviam. Eles viviam no meio de uma opressão. Os governantes da época perseguiam os cristãos, matavam cristãos, eram ímpios. Mas Paulo está falando, ore por eles, respeite a autoridade, eles estão debaixo da autoridade divina. Então, assim, aqui fica essa orientação. Devemos, sim, orar por todos os governantes. Sabemos que o mundo jaz no maligno, não vai ter ninguém aí que vai governar de um ponto de vista divino, isso não vai acontecer. Não vai ter nenhum governante que vai governar segundo os valores de Deus. Isso não acontece porque o mundo jaz no maligno. Nós temos que crer no Evangelho e que Deus vai cumprir os seus propósitos, mesmo diante de pessoas ímpias governando. Deus cumpre os seus propósitos. Tópico 2.3, o pós-exílio.
Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, observe aqui que Suzã era uma das capitais, a Babilônia era outra capital, e tinha outra capital que ficava mais para o lado da Índia, que é Persépolis. Agora há pouco, na aula, se você está assistindo desde o começo, eu falei aí das 3 capitais e tinha esquecido do nome dessa terceira, mas eu estou vendo no mapa aqui agora, eu lembrei. Então, tem Babilônia, Suzã e Persépolis. Então, assim, Esther registra fatos ocorridos em Suzã. Mas tinha 3 capitais, por que a história se passa em Suzã? De acordo com minha pesquisa, era mais ou menos assim. Eles priorizavam a capital dependendo da ação militar que estava acontecendo, dependia também da época do ano. Às vezes, em um local era melhor ficar na primavera, em outro local era melhor ficar no inverno. Então, tinha essas variações assim. Eles tinham essas 3 capitais e variava um pouco, né? E é bem provável que Esther ficava fixa em Suzã. É bem provável que ela ficava fixa ali. E o rei, no caso Assuero, ou Xerxes, como você queira falar, ele ficava indo para uma e outra capital. Nós não sabemos detalhes, sobre esse relacionamento deles, como que era, se ele tinha outras mulheres. É bem provável que sim, mas enfim, estava ele ali em Suzã, que tinha sua esposa, e às vezes ele ficava uma época na Babilônia, outra época em Persépolis, ou em batalha, em alguma coisa do tipo. Tá, vamos lá. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Então isso aqui é uma estimativa, não sabemos exatamente quantos judeus viviam lá, mas muita gente foi levado, muita gente nasceu lá nesse período, então pode ser que mais de 1 milhão vivia lá. E eles não estavam concentrados em uma só cidade, como aconteceu no Egito, Estava todo mundo ali em uma cidade apenas, tal. Não, eles estavam espalhados pelo império, então tinha judeus em vários lugares. É por isso que quando a gente chega ali na época do Novo Testamento, a gente vê que Paulo vai pregar em qualquer cidade ali do Império Romano, ele encontra o judeu. E isso vem desse período aqui. Ou seja, esses judeus se estabeleceram por toda essa região do Império. Depois que o Império Persa caiu e veio o Império Grego, eles continuaram vivendo do mesmo jeito. Então é por isso que tinha sinagoga espalhada por todo o Império Romano, porque justamente na época de Nabucodonosor, que ele levou o povo para o exílio, ele espalhou o povo, então tinha judeu em vários lugares. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Por que eles resolveram permanecer nas cidades e não voltar? Porque muitos deles estavam bem estabelecidos, vivendo bem. Tinha negócios, tinha casa, tinha se casado talvez com alguma mulher da região, uma mulher casada com algum homem da região. Enfim, eles estavam vivendo uma vida muito tranquila. Então, ir para Jerusalém, fazer essa viagem longa, começar do zero, porque ia chegar em Jerusalém e não tinha casa, não tinha terra, tinha que começar tudo do zero. Neemias teve muito problema com isso lá. Quando Neemias voltou e foi ver como que estava a situação era triste, muita exploração, enfim. E muitos desses judeus que estavam espalhados pelo império ficaram ricos, estavam vivendo uma vida muito confortável. Então, para ir para Jerusalém, era somente 2 situações. Aqueles que eram muito nacionalistas e queriam ver a nação restaurada, ou aqueles que estavam passando alguma dificuldade financeira e queriam começar do zero. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel, no segundo ano do reinado de Ciro. Então, Ciro começou ali o seu reinado, emitiu o decreto, eles planejaram o retorno no ano 538 a.C. Esdras vai registrar isso, capítulo 1, versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então aqui foi o primeiro retorno. Zorobabel era um príncipe, um líder na época, muito provavelmente da linhagem de Davi, tudo indica isso, e ele liderou esse retorno desse primeiro grupo para reconstruir o templo. Depois, Esdras vai também liderar um grupo e Neemias, por último, vai liderar mais um outro grupo. Alguns estudiosos acreditam que muitos judeus também voltaram de forma independente, sem pertencer a um desses grupos aqui. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras.
Então, assim, o livro de Esdras ele funciona da seguinte maneira. Do capítulo 1 ao capítulo 6, relata acontecimentos antes do ano 500 a.C., ano 538 e tal. Relata acontecimento ali dessa época que fala desse primeiro retorno com Zorobabel. Depois, no capítulo 7, ele fala assim, ó, capítulo 7, versículo 1. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, aí vai falar toda a história dele. Então, a história de Esdras mesmo começa no capítulo 7. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Esdras escreve sobre o passado do que aconteceu na primeira volta, o primeiro retorno com Zorobabel. Tá? E aí se passa o quê? 60 anos. Do capítulo 6 para o capítulo 7. Se passa 60 anos. Então, aqui está um gráfico para você entender melhor. É na segunda metade desse período que se passa os fatos do livro de Esté. Observe que o livro de Esté, a história se passa do ano 483 ao ano 473. E a história de Esdras se encontra ali no ano 458, ou seja, alguns anos depois da história de Esté. Então se passa aí cerca de 15 anos, né, dos acontecimentos de Esté para começar o ministério de Esdras. Será que Esté conhecia Esdras? Não sabemos, mas eles viviam em cidades diferentes, tá? Não era na mesma cidade. Tá? E o primeiro retorno, no ano 538, foi bem antes dos acontecimentos de Esté. Então, observe que o povo volta no ano 538. A história de Esté começa no ano 483. Fazendo a conta aqui bem rápido, vai dar 17 mais 38, né, 48, 55 anos. Então, assim, tem 55 anos que se passa do primeiro retorno com Zorobabel, tá? Primeiro retorno, voltando aqui, ó. Primeiro retorno que os 50 mil voltaram no ano 538. Era para ter colocado aqui no gráfico, eu não coloquei, né? Então, se passa 55 anos de Zorobabel até a história de Esté. Ou seja, o povo retorna, vai reconstruir o templo, e aí Esté vai nascer, porque ela nasce lá no exílio, nesse período. Ou seja, a própria Esté nasce muitos anos depois do primeiro retorno. Então, ela faz parte desse povo que ficou lá no exílio. A família dela ficou lá, o pai, a mãe ficou lá no exílio. Então, ela nasce no exílio nesse período. Eu acredito que tenha ficado bem clara essa questão do período do acontecimento da história. Tá bom? Eu estou tomando um tempinho aqui porque é muito importante entender esse contexto. Vamos para o tópico 3, propósito e mensagem. 3.1, a providência divina. O principal propósito do livro de Esté é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Então, assim, Deus cuida do seu povo, mesmo que o povo tenha feito escolhas erradas, mesmo que o povo não tenha seguido a vontade de Deus. Aqui, a gente vê que tem margens para a interpretação. Tá? O escritor da revista vai seguir essa linha de interpretação, dizendo que o povo que ficou estava fazendo algo meio que errado, não estava fazendo a vontade de Deus. Isso aqui é uma interpretação do escritor da revista. Eu fico meio que em cima do muro dessa interpretação, não estou discordando do escritor da revista, não é isso. Tá? Isso é uma interpretação seguida por muitos escritores. Mas eu penso que aqui é a soberania de Deus agindo, porque foi esse povo que ficou no exílio que lá na frente, quando o apóstolo Paulo foi pregar por todo o império, era esse povo que Paulo encontrava. Não o mesmo povo, tá, gente? Não são as mesmas pessoas. Mas pelo fato desse povo ter ficado na Babilônia, ficado lá no Império Persa, enfim, eles se estabeleceram por lá, mantiveram sua cultura, mantiveram sua religião. Quando Paulo foi pregar pelo império, Paulo ia na sinagoga. Era muito mais fácil introduzir o evangelho para quem já tinha um conhecimento prévio das promessas do Messias. Então, Paulo chegava na sinagoga e pregava para judeus. Quem eram esses judeus? Filhos dos filhos dos filhos daqueles que foram levados para o exílio e resolveram permanecer lá. Tá? Então, assim, Deus estava agindo e preparando o terreno para a pregação do evangelho. Pelo menos essa é a minha visão, a minha interpretação. Tá? Discordo um pouquinho aqui do escrito da revista, mas nada demais, tá bom? Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Então, assim,
muitos judeus, como eu falei anteriormente, se estabeleceram bem lá na Babilônia, estava de boa, tinha negócios. O escritor da revista colocou aqui religioso. Assim, os judeus, eles se esforçaram muito para manter a religião deles intacta. Se esforçaram muito mesmo, tá? Porque realmente eles tentaram preservar a lei de Deus e tudo mais. Mas sabemos que não é fácil, no meio de uma cultura totalmente estranha. Muitos judeus misturaram o culto, fizeram um culto sincrético, adoravam o Deus Jeová e adoravam outros deuses também. Então a gente sabe que isso aconteceu. Só para você entender o que eu estou dizendo, nessa época aqui, teve uma comunidade de judeus já lá para o lado do Egito, tá? Que fazia parte do Império Persa também. Mas essa comunidade, eles se estabeleceram lá e construíram um templo e fizeram sacrifícios nesse templo. E além de adorar o Deus Jeová, adoravam também outros deuses. Olha só que coisa maluca, né? Porque assim, o templo, de acordo com o Antigo Testamento, era único, era só um, era o Templo de Jerusalém. Não podia ter outro. Por isso que os judeus nunca quiseram e nunca puderam construir um templo lá na Babilônia. Eles nunca fizeram isso. É bem provável que a sinagoga tenha surgido nesse contexto. Muitos escritores defendem essa ideia, que a sinagoga foi uma ideia dos judeus no exílio. Como não podia ter templo, eles resolveram se reunir em alguns lugares para ler a lei de Deus, meditar, orar, cantar hinos. Era a reunião que eles faziam. Mas o templo, com sacrifício de animais, isso não podia acontecer. O templo era único e ele tinha sido destruído. Por isso que Zorobabel tinha preocupação de voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Foi isso que eles fizeram. Então eles foram reconstruir o templo porque era muito importante ter esse templo construído lá em Jerusalém. Porém, a comunidade de Elefantina, olha só, Elefantina, uma região ali do Egito, perto do rio Nilo. Essa comunidade de Elefantina, você pode pesquisar aí, comunidade de Elefantina, coloca assim, comunidade de Elefantina, judeus. Você vai entender melhor. Lá eles construíram um templo e lá eles faziam sacrifício, que era totalmente errado. Então, assim, os judeus viveram no meio dos persas, né? Porém, alguns conseguiram manter, né, a sua cultura, né, a sua religião intacta, outros nem tanto, né? Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. Então, assim, o Império Persa não ficou impondo a sua religião, muito diferente dos gregos, né? Porque quando os gregos conquistaram o Império Persa, aí eles queriam impor a língua, a cultura, a religião, e aí foi uma confusão muito grande lá na região de Judá, em Jerusalém. Enfim, o rei da época queria sacrificar um porco no templo judaico. Enfim, foi a maior confusão. Já os persas não, bem tranquilo, deixava todo mundo livre, né? Então o retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. Então, assim, muitos judeus resolveram ficar lá na Babilônia, não voltaram para Jerusalém, né? E aqueles que voltaram, né, foram lá com esse propósito de reconstruir a cidade, reconstruir o templo e restabelecer a nação. Eu acredito que os dois tiveram papéis muito importantes, tanto os que voltaram quanto os que ficaram. Como já falei anteriormente, aqueles que ficaram, eles prepararam ali o ambiente para a pregação do evangelho no futuro. E aqueles que voltaram também, porque os que voltaram reconstruíram a nação e Jesus nasce lá nessa cidade reconstruída, no país reconstruído por eles. Isso aqui é muito importante para o plano de salvação. Aí eles voltam, reestruturam a nação, reconstrói o templo, reconstrói as cidades, reconstrói os muros de Jerusalém, enfim, a nação ela não se torna independente, isso é muito bom a gente frisar aqui, eles não se tornaram independentes, politicamente independentes. Nunca mais Israel teve um rei, isso aí a gente tem que destacar. Sempre estiveram debaixo do domínio de um grande império, primeiro da Babilônia, depois da Pérsia, depois dos gregos, depois dos romanos. Quando Jesus nasceu, eram os romanos que dominavam na região. No entanto, toda a nação estava reconstruída e Jesus nasceu nesse contexto de uma nação reconstruída. Tópico 3.2, uma falsa estabilidade.
Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Então, assim, o povo que ficou achava que estava tranquilo, que estava de boa. Não, nós estamos de boa aqui, está tudo tranquilo, mas não é assim que funciona. Quem confia nas coisas do mundo pode ser surpreendido a qualquer momento. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Então, observe assim que ali, né, esse povo que ficou estava tranquilo, mas quando surgiu essa ordem, isso foi muito complicado, né? Muito complicado mesmo para eles. Então, eles estavam debaixo do domínio do Império Persa e a ordem vinha do Império, do próprio imperador. É claro que teve uma jogada ali com Amã, enfim, a gente vai falar disso mais na frente. No entanto, né, veio um decreto do rei permitindo o extermínio de todos os judeus. Então, assim, a falsa segurança foi embora. Então, assim, essa segurança que muitos achavam que tinham, agora não tem mais. É claro que essa ordem valia também para o povo que estava lá em Judá. Tá? Vale destacar isso aí. Tá? Não era somente o povo que tinha ficado lá próximo ali da Babilônia, próximo da cidade, né? De Suzã, enfim. Não. O povo que voltou para Jerusalém, esse povo também estava debaixo desse decreto. É claro que lá, como eles estavam unidos, muito provavelmente o impacto seria menor, estavam longe da capital e tudo mais. No entanto, a ordem valia para todo o império. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem que destacar. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Então, eles precisavam realmente de uma ação sobrenatural de Deus. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Então, ali está aquele grande, poderoso, imponente império, porém Deus está agindo, movendo tudo e mudando tudo de acordo com seus propósitos. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmo 118, verso 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, confie no Senhor. 3.3. Uma falsa estabilidade. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Então, essa festa foi estabelecida nesse contexto, a festa de Purim, a festa que comemora esse grande livramento. Purim é o plural da palavra pur, né, lançar sorte, é isso que significa. Conforme Esther capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Vamos ler o versículo aqui, Esther 3, 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou pur, ou seja, se lançou sorte, né? Isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Então, quando ele lançou sorte para saber o dia de extermínio e de morte dos judeus, deu praticamente um ano depois. Então, foi um período bem longo, mas que já era propósito de Deus, porque Deus ia dar o livramento nesse período. Então, a festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. Então, a gente sabe que esse plano não deu certo, Amã foi enforcado na própria forca, o decreto não foi revogado, porque o rei não podia revogar, porém, ele permite que os judeus se defendam, então não houve o extermínio do povo judeu. Então, a soberania de Deus não encontra limites, ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Então, isso aqui é muito importante, eu acho que é a mensagem principal desse livro. Deus é soberano, ele está agindo o tempo todo. Então, mesmo que o nome de Deus não apareça ali no texto, o nome de Deus foi usado por Esther, foi usado por Mardoqueu, foi usado pelos judeus. A gente não pode negar isso, tá bom? O registro histórico é uma coisa, o que aconteceu ali tem muito mais detalhes que não está registrado. Tá? Com certeza, sim, eles oraram a Deus, clamaram a Deus, falaram o nome de Deus, e Deus é soberano sobre todas as coisas, então ele cumpriu os seus propósitos, não deixou o seu povo ser exterminado. Isso aqui é muito importante para o plano de salvação, porque é do povo judeu que vem
Jesus, o Salvador. Então a nação foi estabelecida, o povo foi preservado e ali veio o Salvador e foi através desse povo que o evangelho se espalhou e chegou até nós. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a gente jamais deve confiar nas estruturas desse mundo. Temos que pensar assim como o apóstolo Paulo disse, a nossa cidade está no céu. Então aqui é algo passageiro. Nós temos um propósito aqui, algo a cumprir aqui, mas nós não podemos depender única e exclusivamente das coisas desse mundo, porque nós podemos partir a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos partir. Jesus pode voltar a qualquer momento, sim, mas também nós podemos morrer a qualquer momento. E acabou para nós aqui nesse mundo. E aí, o que você preparou para a próxima vida? Então é isso que nós temos que ter em mente. Não confiar nas estruturas do mundo. Amém? Chegamos aqui no final da aula mais uma vez e se você vai usar o slide na igreja, você pode passar aí as perguntas para os seus alunos. O nosso site é ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp, na descrição do vídeo você vai encontrar muito material para download, para acessar o nosso site e também entrar no nosso grupo. Quem participa do grupo recebe em primeira mão todo o conteúdo que nós postamos. Então, o nosso slide é de qualidade. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.